Então, meus caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos traz uma lição valiosa para a nossa vida, principalmente para nós que temos uma caminhada de espiritualidade, que é maior do que uma caminhada de religiosidade. A religião, ela é significativamente fácil de praticar, basta seguir a normativa. A espiritualidade está num outro nível. Espiritualidade é amizade com nosso Senhor, é a vida na graça, é abrir-se ao Espírito, é ter atitudes de misericórdia, lembrando que graça é eu receber o que eu não mereço, e misericórdia é eu não merecer o que eu mereço. Deus nos dá a sua graça sem o nosso merecimento, Ele não nos dá o que nós merecemos, por isso a sua misericórdia. É claro que as duas coisas caminham juntas. Se há tempos atrás ser católico se resumia a cumprir os preceitos, principalmente a missa dominical, hoje caímos num outro perigo, que é a espiritualidade sem religião. É o que nós chamamos hoje de cristãos desigrejados. Eles são cristãos, dizem que são cristãos, dizem que amam Jesus, que conhecem a palavra, mas não têm igreja. Aí vem aquele discurso bem protestante: placa de igreja não salva ninguém. De um extremo caiu no outro. Nem religião sem espiritualidade, e nem espiritualidade sem religião. As duas caminham juntas. É a religião católica que dá sentido à nossa caminhada, sobretudo sacramental. São os ritos católicos, o rito da Eucaristia, que vai alimentando em nós a fé cristã católica, as nossas atitudes cristãs. E a religião, ela desperta em nós a espiritualidade, que tem a ver com a nossa vida diária, porque não cabe uma vida dentro da igreja e outra vida fora. É o que Jesus chama, uma palavra pesada, mas a palavra é essa, de hipócritas. Que muitos fariseus, saduceus, mestres da lei, faziam orações bonitas no templo, de pé, para serem vistos, mas quando eles estavam fora do templo, eram pessoas com vida dúbia, na prostituição, no roubo, no julgamento, pisando os outros. O que Jesus ele vai unir numa coisa só? A igreja que ele funda sobre Pedro, a minha igreja. Se igreja não fosse essencial, Jesus não teria fundado uma sobre Pedro. Mas esta igreja deve alimentar em nós uma vida cristã, que é a espiritualidade. Se a religião alimenta a espiritualidade ela ilumina a religião. Uma coisa, um exemplo entre mil que eu poderia pegar aqui, é o padre, junto com os ajudantes, movimentar o turíbulo, que é esse objeto que vai sair no incenso, de maneira perfeita, como a liturgia pede, com as inclinações, se chama tucto, com os ductos ou icto, tudo certinho. Se é uma pura religião, basta fazer o rito perfeito que valeu, mas é um gesto vazio, se falta a espiritualidade. Então, quando o padre ele incensa o altar no início da missa, não é apenas um rito religioso, mas ali tem uma espiritualidade. O altar é o Cristo. Por isso que o padre, o sacerdote, ele vai oscular o altar, ele vai beijar o altar, que simboliza Cristo na missa. O lugar mais importante na igreja não é o sacrário, nem a capela do Santíssimo, é o altar. Por isso que todos estão sentados em volta dele. Uma vez o altar beijado, e que seja um beijo de fidelidade, de santidade e serviço,
Porque quando Judas, que era um dos 12, ele vai beijar Cristo, ele não beija na verdade, é na mentira. Ele não beija na fidelidade, é na traição. Ele não beija de dia, é de noite. Ele não é amigo de Cristo, mas Cristo continua sendo amigo dele. Tanto que Cristo vai dizer: amigo, traz o Filho do Homem com um beijo. Então este beijo que o padre dá no altar é muito belo, mas é perigoso se é um beijo hipócrita. E quando é que acontece a hipocrisia, no caso no padre? Quando ele tem uma vida dúbia. É um na igreja, isso não acontece com frequência, graças a Deus, mas pode ter um outro fora da igreja. Hoje talvez nem de padre gosta de ser chamado. Há um problema aí. Religião tem que estar unido na espiritualidade. Quando o padre incensa o altar, ele tem que entender que ele está incensando um lugar sagrado, que durante a Eucaristia o padre é essa ponte entre Deus e a Assembleia. Então ele não incensa apenas com o rito litúrgico correto, mas ele tem uma espiritualidade, ele tem um respeito pelo altar, ele se inclina perante o crucifixo e também o incensa, não por uma imagem perfeita, não por uma imagem estética, mas pelo mistério que se celebra, o Cristo que deu a sua vida. Então veja, meus irmãos, pegando por exemplo a missa, a religião é muito importante, mas sem espiritualidade é o rito pelo rito. Assim a vida nossa, se nós não temos essa espiritualidade entranhada, a religião vai ficando uma coisa muito sem sentido. E eu digo, sem medo de errar, uma pessoa que pratica a religião católica, ela pode mudar de igreja, mas uma pessoa que tem uma espiritualidade católica, ela jamais trocará a sua fé. Porque uma coisa, ela pode ser vivida superficial, a outra com profundidade. Veja o evangelho que nós ouvimos, o bate-boca desnecessário. Eles estão olhando para Jesus, eles não estão vendo uma espiritualidade, uma misericórdia, eles estão vendo a lei pela lei. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no dia de sábado. E qual é o pecado que eles cometeram? Apanhando espigas de milho e comendo. A pergunta é: o que será mais sagrado? O não pegar a espiga porque é sábado, ou comê-la porque eu estou com fome, apesar de ser sábado? O filho se alegra, o pai se alegra com a espiga não apanhada na obediência, ou na fome saciada pelo amor? Eles não estão nem interessados se estão com fome ou deixar de estar. O importante aqui é cumprir a lei. E muitas vezes essas questões difíceis acontecem também no meio de nós, quando estamos centrados apenas na normativa e não na pessoa. Não que olhando a pessoa, a normativa não seja importante, mas o centro não é o sábado, o centro é o Senhor. Jesus vai citar aqui 2 exemplos a respeito daqueles que entraram e comeram os pães lá na casa de Deus, e vai citar também os mestres da lei e os sacerdotes que o fazem. Ou seja, aquele que criou a lei é capaz de criar também a exceção da lei. A misericórdia, ela vai além de um mero ritualismo, que é importante, mas que não é o essencial, que seria a conversão e a mudança de vida. Há uma história que conto muito, que ilustra muito bem, de maneira dramática, essa separação entre religião e espiritualidade. Conta-se que numa capital longe aqui, uma senhora muito elegante foi participar de uma missa dominical, e o motorista levou uma senhora, geralmente de uma
Uma família mais nobre, motorista de cap, luvas brancas, abriu a porta do carro na porta da igreja. A mulher desce, sobe a escadaria, ele para do outro lado esperando a missa terminar. Aquela mulher bem elegante, ela se senta e ao lado dela senta uma mulher muito humilde, muito pobre. Ela cumprimenta, as duas estão ali e a missa começa e transcorre normalmente. Num determinado momento da missa, o padre diz assim: a paz do Senhor esteja convosco. Eles responderam: o amor de Cristo nos uniu. E o padre: saudai-vos em Cristo Jesus. Aí todo mundo começou: paz de Cristo, paz de Cristo. Essa senhora elegante, ela vira para esta outra mais pobrezinha, pega na mão e diz: paz de Cristo, minha irmã. A senhora diz: paz de Cristo, encantada com a elegância da mulher, né? Paz de Cristo, minha irmã, tudo de bom. Pronto, a missa continua. Receberam a comunhão, receberam a bênção final. A missa acabou. As pessoas estão saindo. Essa senhora sai, para na porta da igreja e dá sinal para o motorista. O motorista já está com o carro, porém o semáforo vermelho, ele tarda um pouco. Nesta espera, chega a senhora humilde e fica perto desta outra e diz para ela assim: olha, eu estou vendo que a senhora é muito elegante, a senhora poderia me ajudar? Essa senhora elegante diz para ela: eu fico impressionado como que tem gente que não se manca. Como que alguém como você se dirige a mim? E essa senhorinha pobre disse: mas que coisa, a senhora acabou de me chamar de irmã ali e me deu a paz. E a senhora elegante respondeu: exatamente, mas a senhora não viu que a missa acabou, não? Entenderam, não entenderam, meus irmãos? É só dentro da missa, é só no rito, é só ali. Acabou isso aqui, eu tenho uma outra vida, outros valores, e não é assim. Jesus disse no Evangelho: se tivesseis compreendido o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. A primeira leitura que foi proclamada é o primeiro sacrifício antes da saída do Egito, da Páscoa, que é o Pechá, a saída, a passagem, não é? E aqui vai dizer todo o ritual, chamando as famílias, comendo aquilo ali. E Jesus vai dizer: olha, as pessoas estão preocupadas com o sacrifício, eu estou preocupado com a misericórdia. E quanto se tem misericórdia, se tem razão o sacrifício. E o sacrifício maior é o da Eucaristia, é a Santa Missa. Está na palavra de Deus. Se você estiver na igreja, no templo, e for trazer a sua oferta, e você lembrar que alguém tem algo contra ti, larga a tua oferta, vai se reconciliar com esta pessoa, depois você volta. Ou seja, ser religioso dentro da igreja, qualquer um é. Ter caridade e misericórdia fora, só quem vive a espiritualidade. Então veja, meus irmãos, que no Evangelho de hoje, Jesus está dando um salto, convidando-nos a um olhar maior da nossa própria fé, um olhar que é abastecido na igreja, mas é vivenciado na nossa rotina, no nosso dia a dia. E aqui nós podemos fazer uma ponte, sem forçar o texto, com a evangelização. O que é o testemunho diário, se não um anúncio de Jesus Cristo? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina na parte do credo: creio em Jesus Cristo. Quando fala no artigo 2º sobre o ensino da fé, vai dizer que Jesus é aquele que a igreja ensina. Ele é o centro da catequese. A igreja não prega outra coisa senão Jesus Cristo, com a palavra, com o testemunho,
com as atitudes, com a presença de cada católico, que é sacramento da igreja. A igreja tem 7 sacramentos para nós, para que nós nos tornemos sacramentos da igreja no mundo. O que é sacramento? Vem do latim sacramentum, sacra, sagrado, mentum é fazer, fazer-se sagrado. Quando nós vivemos uma espiritualidade sacramental, nós nos tornamos presença de Jesus e testemunhas de Jesus também fora da igreja. Saiu há pouco o censo do IBGE e preocupou um pouco a igreja. Claro, a queda está bem lenta, mas algumas pessoas, no português mais nosso, deram no pé. A minha preocupação não é quem deu, se tem alguém saindo, mas quem está saindo. Que conforme quem está saindo, é um alívio, é um favor que nos faz. Aqui nós temos que ser muito claros. A igreja, ela precisa de pessoas que vivam o evangelho, que testemunhem a palavra, que sejam católicos de verdade, dentro e fora da igreja. Porque esses católicos não praticantes, católicos que vivem dando contra-testemunho, bebem, adulteram, estão na pornografia, na mentira, no roubo, na safadeza, não são pessoas de oração. Esse pessoal faz um favor para a igreja em dizer no IBGE: eu não tenho religião, eu não sou nada. Porque quando se diz, não, eu sou católico, e você olha a vida do sujeito, você está vendo que ali é uma profissão de fé labial, não há espiritualidade nenhuma naquilo ali. E isso atrapalha a missão evangelizadora da igreja. Quem é, meus irmãos, que nunca ouviu de alguém que não é católico frases como essa: ah, católico não reza, católico não conhece Bíblia, católico leva a fé de qualquer jeito. Por que as pessoas dizem isso? Porque foi assim durante um tempo. O católico era praticamente todo mundo, então você não precisava ir à missa, não tinha que rezar, não tinha que ter devoção, busca de santidade, confissão, nada disso. É só você falar: eu sou católico. Hoje, com essa pluralidade de denominações religiosas, soa muito bem quando alguém que tem uma vida íntima com Jesus, tem uma vida espiritual, e esta pessoa diz: eu sou católico. Aí a pessoa vê que é alguém que tem fé, alguém que reza, alguém que tem amizade com nosso Senhor. Amanhã nós teremos mais um grande evento aqui na nossa querida cidade. Padre Reginaldo Manzotti será mais uma vez acolhido por nós. Um evento que tem um nome impactante: evangelizar. Segundo, evangelizar. E o que é evangelizar? Se não levar as pessoas até Jesus. A palavra evangelho, euangelion, do grego, é boa nova, boa notícia. E qual é a notícia que as pessoas ainda não acolheram? Que Jesus Cristo é o Senhor. Há certas coisas, meus irmãos, que nós deveríamos saber de cor. Não são nem coisas difíceis. Eu não estou cobrando aqui uma cultura bíblica como se você fosse um padre, mas o mínimo nós devemos saber. De vez em quando eu faço algumas perguntas básicas, as pessoas não sabem responder. E aqui vai mais uma: qual foi o primeiro discurso de Jesus na Bíblia? Quando Jesus veio a este mundo, qual foi a primeira pregação que ele fez? O que ele pediu na sua primeira pregação? Conversão. A primeira pregação de Cristo era: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós.
Está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Foi a primeira vez que Jesus abriu a boca depois do batismo, foi pedindo conversão. Metanoia do grego, convertio do latim, mudança de vida, mudança de mentalidade. Veja, meus irmãos, quantas pessoas procuram a igreja querendo aceitação, adequação, abraços e beijos, mas conversão que é bom, nada. E é o primeiro discurso de Jesus. Ele poderia ter pregado qualquer coisa, tanto que a turma dos ursinhos carinhosos vai dizer que a pregação de Jesus foi sobre amor, foi sobre love, e não foi. Leia a palavra. A primeira pregação de Cristo foi chamando o povo a uma mudança de vida, a uma conversão, abandonar o pecado, ter uma vida coerente, amizade com Ele. E qual foi o último discurso de Jesus? Qual foi a última palavra que Jesus disse enquanto estava aqui na terra? Se a primeira foi conversão, a última foi Espírito Santo. Foi o seu discurso na sua ascensão. Permanecer em Jerusalém até que recebam a força do alto, o Espírito de Deus. Então aqui nós temos um elo perfeito. O que é evangelizar? É estar cheio do Espírito Santo, vivendo a cada dia a conversão, sendo para os outros testemunhas de vida. Resumir toda a palavra do Senhor. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que nós tenhamos uma vida de retorno ao Senhor, de conversão. Vivemos, meus irmãos, tempos difíceis, que há muitos pecados as pessoas normalizam, como se fosse uma coisa normal. A pessoa não tem um sacramento, está frequentando a igreja como todo mundo, comunga como todo mundo. A pessoa tem uma vida fora dos mandamentos, normal para ela, vem, senta, faz sinal da cruz, como se tudo estivesse normal. Porque as pessoas não têm mais na cabeça a conversão, elas têm na cabeça a felicidade. Se eu estou feliz, dane-se palavra de Cristo, dane-se palavra da igreja. Se eu estou bem, é assim que eu vou viver. E quer que a igreja aplauda, passe a mão e abençoe. Tempos complicados. Estamos muito felizes com o pontificado do Papa Leão XIV, que chegou colocando as coisas em ordem, que chegou, ele assumiu agora. A gente ainda não viu os reflexos reais do seu pontificado, mas nos seus discursos você já viu ele colocando as colunas da família, nada acima de Cristo. Assumiu a cadeira de Pedro como sucessor dele, e ele está mostrando como é que a igreja se comporta no mundo, que não é uma imposição, é uma proposta. E nós, meus irmãos, somos esta igreja aqui na nossa cidade. Nós temos a alegria de, no meio de tantas outras cidades, recebemos aqui o evangelizar, que traz muitas bênçãos para o povo de Divinópolis e para a região que aqui estará. Certamente, desde o início do evento, ali meio-dia, 2 horas, até o grande momento, que é às 18 horas, muito será rezado, muito será cantado, muito será pregado. E certamente as pessoas que participarem não voltarão para casa do modo que ali chegaram. É aquilo que eu conversava com Dom Francisco Cota, que é bispo de 7 Lagoas, que é do nosso clero aqui. Certa vez estávamos jantando com ele, junto com o padre Manzotti, lá em Divinópolis. Ele era então bispo auxiliar de Curitiba, depois ele foi transferido para 7 Lagoas, e Dom Francisco fez uma comparação perfeita. Ele dizia o seguinte, que existem 2 trabalhos de evangelização: o trabalho que vem do alto e o trabalho que está na base, que os 2 são muito importantes. Ele dizia que o trabalho que está na base é o trabalho paroquial,
é o trabalho comunitário. Aqui no Santuário de Aparecida são as pastorais, os movimentos, as pessoas que frequentam a igreja, a Eucaristia dominical, os grupos que vão sustentando a ação pastoral da igreja. É chamada de microevangelização, porque é destinada a uma paróquia, a uma igreja, a uma comunidade. E Dom Francisco falava da macroevangelização. Esta vem de cima, que ele simbolizava as antenas, a internet, as TVs católicas, as rádios católicas, que evangelizam milhares e milhares de pessoas, convidando-as para onde? Para a base, que é a paróquia. É por isso que essas duas mãos trabalham juntas. A pastoral diocesana, fazendo aquilo que é próprio do plano pastoral, esses eventos maiores, chamando aqueles que estão distantes para esta realidade, fazendo um movimento de massa, mostrando que a igreja está viva, e mostrando para aqueles que não creem, que há pessoas que creem e que não têm vergonha de professar publicamente, até numa rua, que Jesus Cristo é nosso Senhor, que Maria é nossa mãe. O mundo reúne tantas pessoas para tantas coisas que não prestam para nada. Não vou aqui relatar quais, eu tenho muito dinheiro para pagar advogado, mas se você acompanha a internet, a maioria desses encontros que acontecem aí, era um favor não acontecer nada, não acrescentam absolutamente nada, e atrapalha muito, principalmente as famílias, atrapalham e atrapalham muito. Quando se reúne um povo para eventos religiosos como esse, tudo é mais difícil, as barreiras são mais altas, as críticas são mais ferrenhas. O nosso mundo, parece-me, está de pernas para o ar. A inversão de valores é gritante. Aquilo que deveria ser questionado é aplaudido. O que deveria ser incentivado é barrado, principalmente eventos de evangelização. Meus irmãos e irmãs, no contexto que estamos, tudo aquilo que é para evangelizar deveria ser incentivado. Tudo aquilo que é para levar as famílias ao Senhor deveria ser realizado. As coisas estão a cada dia piores. Basta você ver o noticiário. Tenho um casal de amigos que foi numa feira de livros, me esqueci o nome, no Rio de Janeiro, Bienal do Livro. Eu participei da Expo Católica em São Paulo, mas eles foram também na Bienal do Livro, e eles tinham a olhar assim muito atentos, e foram olhando lá os livros, etc. E no final, eles pegaram o relatório dos livros mais badalados da Bienal. Meus irmãos, os 10 primeiros, não são os mais vendidos, o dia que eles estavam lá, os que estavam sendo badalados, o pessoal fazendo fila e tirando foto, todos os 10, todos com temática contrária aos valores cristãos, todos, e a maioria detonando a família, acabando com tudo. Você viu algum jornal questionando? Você viu algum jornalista questionando? Você viu alguém detonando a Bienal? Não, meu filho, são aplausos, beijos e sorrisos. Agora, quando se lança um material religioso, quando tem um evento religioso, quando tem a comemoração, aí parece que é o fim do mundo, aí parece que o errado ficou correto, e o correto hoje é vergonhoso. Então nós temos que agradecer muito a Deus por termos em Divinópolis mais este momento. Um outro momento maravilhoso que ficou marcado, aí um evento nosso, né? Não que esse não seja, estou falando da diocese, que foi Corpus Christi. Eu vi Dom Giovanni profundamente emocionado com aquela multidão seguindo Jesus Eucarístico, os tapetes. Foi uma apoteose católica na nossa cidade. Ele dizia:
Não faremos isso todo dia, mas uma vez por ano é preciso colocar o povo na rua para que eles vejam que a Igreja Católica está aí, e aquilo que cremos e aquilo que professamos. O que aconteceu em Corpus Christi, nessa manifestação pública da fé eucarística, amanhã acontecerá de um outro enredo, um enredo da obra Evangelizar, trazendo a Divinópolis um grande evangelizador, que é o padre Reginaldo Manzotti. Através das músicas, através das orações, irá ali falar de Deus para aquela multidão que estará ali reunida. Cabe a nós ajudar no que é possível, rezar para que seja um evento tão bonito como foi o outro, e para que as pessoas que vierem a Divinópolis e os nossos que lá estiverem saiam de lá com uma ideia central: eu preciso testemunhar Jesus Cristo. Esta é o fundamento do evento Evangelizar. Tanto é que o próprio nome do evento é o que Jesus pediu para a igreja: evangelizar. Falar de Jesus, levar o povo a uma experiência de fé. Então, meus irmãos, estamos felizes que nesta Santa Missa nós estamos entregando no altar este evento. Por questões relacionadas à própria diocese, nós não teremos lá a Eucaristia. Teremos o show, teremos a pregação, mas não teremos o sacramento da Eucaristia. Então, direcionados ao evento, esta é a Santa Missa. Este é o altar onde nós colocamos o segundo Evangelizar, onde nós depositamos a vida do Padre Reginaldo, a obra Evangelizar, todos aqueles que estão envolvidos neste evento de evangelização. Então amanhã nos encontramos lá. Convide a sua família, ajude a divulgar o evento para aqueles que ainda talvez não saibam, e vamos com o coração cheio de alegria. É um evento que fala de Deus, é um evento que leva as pessoas à oração, é um evento que pode ser a virada de chave para que a pessoa, quem sabe, na próxima semana esteja aqui conosco. Muitas pessoas são um pouco sacudidas e tocadas nesses grandes eventos de evangelização, e depois elas vão buscar nas paróquias, nas comunidades, o sustento daquilo ali, a confissão, a missa dominical, colocar os sacramentos em dia, o matrimônio católico. Quanto, não sei aqui no santuário, mas para onde eu viajo, os padres têm comentado uma coisa com muita alegria: casais que achavam que o matrimônio era uma coisa ultrapassada, estão procurando a igreja para receberem a bênção matrimonial, que não é apenas um casar no papel, né? Ah, padre, casado com, amigado com fé, casado é para você, porque é necessário o sacramento do matrimônio. É algo que existe para o homem e a mulher se unir na presença de Deus. Quantos casais não sabiam disso, não tinham essa profundidade e estão buscando? Eu cito o Santuário Frei Galvão, só esse ano 3 casais que não eram casados na igreja, mas tinham uma vida exemplar, nos ajudavam lá. A gente nem sabia. Numa pregação que eu falei sobre a importância do matrimônio, procuraram, fizeram a preparação, se casaram. Essa semana mesmo, se não me engano, foi na quarta ou na quinta, hoje é sexta, né? Acho que foi terça ou quarta, não me lembro. Um casal se casou. Os filhos maiores se levou numa capelinha aqui de Divinópolis. Ou seja, nós precisamos mostrar para as pessoas qual é o caminho que Jesus nos propõe. Deus seja louvado por todos aqueles que estão trabalhando, se empenhando para este segundo evangelizar. Coloquemos tudo isso no coração de Jesus, para que esta evangelização aconteça e que deixe bons e santos frutos para a nossa cidade, para a nossa diocese, para as pessoas que estarão vindo amanhã, para, através do Padre Manzotti, receberem palavras de vida e de verdade. Ao Senhor Jesus, por este momento de evangelização e por aqueles que acreditaram no projeto, toda honra,
toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em prece. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e você que vai ouvir esta pregação, nós estamos no 27º domingo do tempo comum. E aqui na missa da noite, nós queremos nos deter na primeira leitura da profecia de Abacuque, profeta da esperança e aquele que nos chama à perseverança. Sugiro aos que estão aqui na igreja, você que sempre acompanha as pregações da sua casa, durante a semana, a você voltar e ouvir as duas pregações antes dessa. Nós vamos aprofundar nessas pregações as duas partes do Evangelho. A primeira, sobre a fé, que pode ser aumentada, a questão da amoreira, do sicômoro, que se arranca e se planta no mar. E na segunda pregação, nós falamos sobre o servo inútil, este escravo sem valor. Aqui, nós queremos nos deter na primeira leitura, porque é tão bonita para nós e nos ajuda na nossa vida espiritual, e nós não vamos então passar assim de leve nas leituras, mas vamos aprofundar a primeira. Quem tem o Evangelho nas mãos e quiser acompanhar, nós estamos no capítulo 1 de Abacuque, e ele vai nos falar algo que tem a ver com a vida de todos nós, pelo menos com a vida das pessoas que rezam. Quando você tem uma vida de oração, a oração haverá de mudar a sua vida. Uma pessoa que reza, ela vê mais longe. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela não interpreta o mundo apenas naquilo que é sensível, mas ela vai para o mundo espiritual. Ela sabe que Deus está agindo, mesmo que nós não vejamos. E Abacuque, na leitura, ele traz um clamor de uma pessoa que está rezando, que está buscando, mas ela não vê nada acontecer. Ela está clamando, ela está adorando, ela está rezando, ela está buscando a Deus, e aqui parece que as coisas não estão acontecendo para ela. Talvez eu não fale para todos, mas certamente eu falo para alguém aqui que já passou por essa experiência. Quando você está rezando, você está buscando a Deus e parece que as coisas não se resolvem. Parece que a sua oração não está sendo ouvida e tampouco atendida. Abacuque nos ajuda nesta reflexão. A leitura que escutamos começa com 3 perguntas. E são perguntas que nós fazemos quando a nossa oração se torna, pelo menos no momento, estéril, ou sem vida, sem fruto. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Ou seja, Senhor, até quando eu vou ficar rezando sem eu ser atendido? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: até quando eu devo gritar a ti violência sem me socorreres? Ou seja, essa pessoa está sofrendo, ela está recebendo a maldade de alguém, ela está sendo violentada aqui, nas várias violências que existem, e ela pergunta a Deus: por que o Senhor não me socorre? Por que não atendes a minha oração e por que não me socorre nesta violência que eu estou sofrendo? Ele faz uma terceira pergunta: por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Ou seja, Deus sabe de tudo. O Senhor está vendo a maldade, o Senhor está vendo a iniquidade, a perda da fé, o mal crescendo. E aqui eu vou apenas contextualizar, para a gente trazer a leitura bem para os nossos dias. Você que tem uma visão mais cristã, você que conhece a Escritura, que conhece a doutrina,
que levam uma vida católica mais profunda. Meu filho, nós estamos vivendo um mundo de amargar. A gente corre para um lado e corre para o outro, parece que não tem caminho para a gente ir. Você pega uma criança e a leva no cinema para assistir um filme infantil. O filme está lotado de ideologia de gênero. É princesa com princesa, é uma confusão. Aí você vai então assistir na sua TV. Aí você vai para um stream, um canal da Netflix, Prime Video, não se salva nada, lotado de ideologia. Aí você assina um canal de desenho para suas crianças em casa. Não, você não vai ver televisão. Televisão ensina o que não presta. Eu assinei um canal para você. Você vai assistir o desenho cheio de ideologia. Você vai num lançamento de livros. Você olha a maioria dos livros, tudo ideológico. Você vai ler uma revista, lotado. Você vai ver um filme de ação, eles têm que colocar ideologia no filme de ação. Você vai ver um filme bíblico, estão colocando ideologia no filme bíblico. Você vai ver um filme até de Maria Bonita, Lampião, já coloca, tá tudo. Aí você, mas não é possível. Mas não é possível. Aonde vai parar esse mundo? Aí nós começamos a ver que aquilo que Abacuque diz é o clamor daqueles que estão comprometidos com uma vida de santidade. E aqui, meus irmãos, me permitam abrir um parênteses, porque nem todas as pessoas que enxergam, elas veem. Porque uma coisa é você enxergar, desculpe aqui a clareza, com os olhos da cara, num bom português. Outra coisa é você enxergar com os olhos da fé. Nem todas as pessoas que têm esta visão aqui, elas têm uma visão espiritual. E Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele vai dizer que a visão espiritual é igual à nossa visão humana. Sem luz não se tem visão. Nós somos totalmente cegos se falta luz. Tira-nos a luz. Quando a gente está lá na nossa casa, você está num sítio e acaba a luz, você não vê nada. Aí a pessoa fica procurando lanterna, procurando uma vela. A visão humana, ela é limitada pela luz. Sem luz, todos nós somos cegos. Santo Agostinho vai dizer que a visão espiritual, ela também precisa de luz, mas não é a luz natural, é a luz sobrenatural do Espírito Santo, da revelação e da fé. Santo Agostinho que diz isso. Qual é a luz que ilumina a nossa visão espiritual? A fé, a revelação e a própria palavra, não é? A luz, o Espírito Santo. Quando é, meus irmãos, que nós começamos a ver as coisas? Você está dormindo num sítio, aí esse sítio não tem luz, vamos dormir no sítio para descansar. Aí você abre o olho assim, daquelas trevas, você olha na janela, você não vê nada, você só escuta o sapinho cantando, se tiver um vagalume passando, se tiver uma luzinha, você não vê nada. Quando é que a nossa visão começa? Quando o sol está para nascer. Primeiro vem a aurora, antes do sol nascer a gente já consegue ver, e à medida que o sol vai nascendo, você consegue enxergar o lugar que você está. Aquilo que não era nada, você abre o olho num quarto escuro, você não vê nada. Quando o sol começa a querer despontar, você começa a ver silhueta, você começa a ver contorno de móvel, você começa a ver janela. À medida que o sol vai nascendo, você começa a ver cores, detalhes, etc. Quanto mais luz, mais detalhes você vê. Eu estou dizendo isso para você entender o que é a visão espiritual. Há pessoas que você conversa com elas, elas não veem em teologia em nada, elas não veem pecado em nada, elas não veem problema em nada. Não, mas tudo está muito normal. É vocês que ficam procurando chifre e cabeça de cavalo. Por que essas pessoas não enxergam
essa guerra ideológica que nós vivemos? Porque elas são cegas espiritualmente. Elas têm a visão natural, mas elas não têm a visão sobrenatural. E Santo Agostinho vai dizer isso: quanto mais perto da luz você está, mais o pecado você enxerga, mais a tentação você enxerga, mais a ação do mal você enxerga. Quanto mais nas trevas espirituais a pessoa está, ela não vê absolutamente nada, ela não vê ataque nenhum, ela não vê guerra nenhuma. Então veja que aquilo que a primeira leitura está nos dizendo, que Abacuque está nos relatando, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A primeira leitura se aplica para a pessoa que reza, porque a pessoa que não reza, ela não está nem tchum. O rio pode descer, o rio pode subir, para ela tanto faz. Não importa as leis que se aprovam, não importa o que estão ensinando na escola, não importa as séries, não importa nada, porque ela não está comprometida com a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade pessoal, não é a sua verdade. É a verdade que se faz carne em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, para uma pessoa que reza, ela tem 3 perguntas: até quando e por quê? Se resume as 3 nessas questões: até quando e por quê? E Abacuque, ele vai colocar aqui 4 situações. Claro, nós podemos colocar mais, mas ele vai citar aqui 4. Ele vai citar as destruições, as prepotências, as discussões e a discórdia. Ele vai citar isso: destruições e destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Olha, a oração aqui está pesada, hein? A oração aqui está pesada. O homem que está rezando, ele está com o coração apertado. Parece aquela situação quando você vê um mal muito grande, você pergunta: o que fazer? O que fazer? Eu assisti um filme muito triste, é um vídeo real. Não sei se a pessoa está viva ou está morta, eu sei que o vídeo é real. Foi um tsunami que atingiu, não sei, umas ilhas, parece da Coreia, Japão, não me lembro. Mas a pessoa está na praia, a linguagem deles lá, e ela está filmando, um rapaz filmando uma moça fazendo pose na onda. Ele está filmando a moça. A hora que ele levanta o celular, no horizonte está vindo uma onda gigantesca. O pessoal começa a correr na praia, ele começa a correr, aí no meio da corrida a onda o pega, o celular, aí o filme para. Quer dizer, se recuperar o celular, o cara deve ter vivido, não sei. Esta é a situação que muitas vezes nós que rezamos, e você que reza, eu me sinto um pouco assim às vezes, trabalhando para Deus, pregando a palavra, realizando encontro. Aí você olha para o mundo, parece que dá fim num tsunami. Aí você pergunta: mas o que eu posso contra isso? O que eu posso contra esse poderio do mundo que está vindo como um tsunami? É o que Abacuque está perguntando. Só que a leitura não termina aí, que se a leitura parasse aí, é pânico, é pavor, é crise existencial. Mas a leitura vai dizer: respondeu-me o Senhor. Respondeu-me o Senhor. Vamos repetir? Respondeu-me o Senhor. Então vamos ver quem sabe a resposta. Qual é a única oração que fica sem resposta? Qual é a única oração que fica sem resposta? A que não é feita. A oração que não é feita, ela não tem resposta. Toda oração ela tem
resposta. Pode não ser a resposta que você quer, né? Porque todo mundo reza achando que Deus vai responder sempre sim. Ele responde sim, ele responde não, ele responde espera. Há pedidos nossos que é não, há pedidos nossos que é espera, persevera, e há pedidos que são sim. Deus, ele responde. Então veja, ele está clamando e Deus não atende, ele está gritando e Deus não socorre, ele vê a iniquidade, Deus vê a maldade, destruições, prepotência, discussão, discórdia, Deus está presente. Essas coisas não se revelam na ausência de Deus, mas num Deus presente. E a teologia nos ensina, e os grandes santos nos ensinam, e aplique isso na sua vida: de todo mal, Deus tira um bem maior. Porque aquilo que nós chamamos de mal, nem sempre é mal para Deus, é mal para nós. A gente não entende os planos de Deus. Ô padre, mas tudo aquilo que me acontece é vontade de Deus? Não. Existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus, que são coisas diferentes. Porque se tudo é vontade de Deus para você, esse nosso Deus está um pouco louco também. Porque há muita coisa acontecendo e fala, mas é vontade de Deus? Não é vontade de Deus, mas tem a permissão, porque apesar do acontecido, se a pessoa usa isso na espiritualidade, ela vai se santificar com aquilo que acontece. Meus irmãos, escrevam o que eu estou dizendo para você. Aqui nós não vamos entender isso, mas algumas tragédias que a gente vive, situações difíceis que a gente passa, momentos que a gente pena, hora que nós estivermos na glória, lá você vai dizer assim: meu Deus, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Por que que nós sabemos disso? Porque foi a revelação dos santos. Os santos, eles explicam na sua vida carnal, que muito daquilo que eles viveram de sofrimento, e que não era da vontade de Deus, mas permissão de Deus, foi que santificou. Por isso que a gente devia, né, meus irmãos? Estou falando para todos, não? Mexer menos no celular, assistir menos canal de streaming, ver um pouquinho menos de série e ler de vez em quando a vida dos santos. Isso se perdeu. Como que as pessoas gostavam de ler a vida dos santos? Eu lembro da minha vovó, já falecida, né? Vovó Alice. É impressionante. A vovó Santa Terezinha, aí começava, Santa Terezinha era uma moça, é de Lisieux, ela quis, contava a historinha, contava lá a doença dela, o que ela morreu. Vovó, Santa Rita de Cássia, essa história é boa, vem cá, é a santa das abelhas, é a santa da videira, ela dormiu na porta do convento, acordou lá dentro, milagrosamente, os netos ficavam tudo assim, ó, historinha de fó, mas historinha de santo. Imagina, meus irmãos, eu não vou fazer isso, é claro, né? Mas imagina eu sair aqui na igreja com o microfone e falar na sua boca assim: me conta a história de Santa Clara, me conta a história de São Francisco, me conta a história de São Maximiliano Kolbe, me conta a história de Santo Karl Acutis. Não sai nada, meu filho, não sai nada. Tomara que saia. Por quê? Porque nós estamos desconhecendo a vida dos santos. E hoje na pregação da manhã, eu não vou dizer isso agora, o catecismo da igreja nos ensina como que nós aumentamos a nossa fé. Porque o evangelho, os discípulos pediram: aumenta a nossa fé. E o catecismo, ele traz o como aumentar a nossa fé. Ele vai dizer da leitura da palavra, ele vai dizer do pedido a Jesus, ele vai dizer das obras de caridade, de uma vida de adoração e de buscar a graça e o dom. E uma coisa o catecismo ensina: olhe a vida dos santos, conheça aqueles que tiveram muita fé e vejam como que eles reagiram aos problemas, às doenças,
as tragédias, as intempéries, porque quando nós olhamos pessoas de fé, a nossa fé aumenta. Não sei se você convive com pessoas que têm fé. Quando você convive com uma pessoa que tem muita fé, ela vai aumentar a sua fé. Porque a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa tem fé? Como que ela reza? Como que ela confia? Como que ela fala de Deus? E isso vai aumentando a nossa fé. Deus, Ele está presente, apesar de às vezes parecer ausente, mas Ele está sempre presente. E Ele responde: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Aí ele vai continuar. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Repita: desfecho. Desfecho. E não falhará. E não falhará. Meus irmãos, nada dura a vida inteira. Nada dura a vida inteira. E quanto mais você assumir aquilo que está acontecendo com você, e olhe que eu não estou usando a palavra, o verbo aceitar. Aceitar é um outro degrau, é mais difícil. Mas, perdão, o verbo gostar é mais difícil. Mas o verbo aceitar é o início de uma vida mais tranquila. Eu posso não gostar do que está me acontecendo, mas quando eu aceito a realidade, eu me fortaleço e eu enfraqueço a situação. Quando eu não aceito, eu enfraqueço e eu fortaleço a situação. Quantas pessoas eu já atendi que sofrem de depressão porque ela perdeu um ente querido e até hoje ela diz: eu não aceito. E a minha pergunta é: ela aceitar ou não aceitar muda a realidade, sim ou não? Não. Quando ela não aceita, o que acontece com ela? O caminho se torna mais árduo, a vida se torna mais pesada. Aceitar não é gostar, aceitar é parar de brigar com a realidade. Se a sua realidade é essa, quanto mais rápido você aceitar, mais força você derá nesta situação. É o que nós chamamos do poder da vulnerabilidade. Há poder na vulnerabilidade, há poder na sua fraqueza. Sabe como que a Bíblia chama a fraqueza humana? Não? A fortaleza dos santos. Porque aquele que não tem Deus, ele se acha forte, mas na hora da prova, ele se vê fraco. A pessoa que se acha fraca, na hora da prova, ela vê que ela tem uma força que vem de Deus. Não precisa levantar as mãos, mas eu estou falando para muita gente aqui que você tinha muito medo que algo te acontecesse. Você tinha muito medo que aquela pessoa falecesse. Você tinha muito medo que uma situação batesse na tua porta, porque você dizia para Deus: eu sou fraco, eu não dou conta disso não. E não é que a situação apareceu, e não é que você ficou impressionado de uma força que não é sua. Você sentiu, olha que coisa, eu pensei que isso ia me destruir, eu aguentei o tranco, eu enfrentei a onda de frente, porque você se colocava fraco. E quando a pessoa se coloca como fraca, a força, ela vem de Deus. Esse desfecho que não falhará, ele vem da força de Deus e da nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo a providência de Deus e a nossa fé. Sem fé nada feito, sem fé nada feito. Tudo que nos acontece tende para um desfecho, há um motivo, há uma
razão, talvez desconhecida a nós. Eu estou lendo ultimamente Santa Teresinha. Foi um pedido das irmãs do Hesed. Falou: padre, Santa Teresinha está chamando o senhor. Então eu vou atender Santa Teresinha. Eles têm lá uma casinha que é a réplica da casa de Santa Teresinha na França. Nessa última vez que eu fui lá, irmã Chiara disse: padre, pega o livro de Santa Teresinha, porque eles mandam, né? A generalista manda nos padres, né? Pega o livro de Santa Teresinha, vá para a casa dela e fique lá 1h30 rezando com ela. Vai ler a vida dela. E eu, mais que obediente, fui, ó, até comprei a biografia de Santa Teresinha. Maravilhoso. E Santa Teresinha, o que ela tem me ensinado ultimamente é ser para Deus o frágil, porque ela foi a mais frágil, a rosa mais frágil do Carmelo, mas se tornou a mais santa. A fé de Teresinha, ela vai me ensinar que sempre há um motivo para as coisas acontecerem. Santa Teresinha, ela não crê na coincidência, ela crê na providência. Tem uma comparação de Teresinha que é muito bonita, né? Que ela fala assim, num dos escritos dela: existem vasos de honra, caros, e existem vasos sem valor, vasilhas sem valor. Os vasos caros, os jarros caros, são colocados no alto, com luzes, são preciosos. Os vasos de barro, que não tem valor nenhum, se coloca no chão. Ela vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu sou um vasinho de barro, não tenho valor nenhum, então não tem como eu cair, porque eu já estou no chão. Como que eu vou quebrar se eu já estou no chão? Mas ela vai dizer: eu rezo pela madre, que era a madre dela, que ela está investida de autoridade. Ela é um jarro precioso, colocado no alto, e eu rezo para que ela não caia, porque se ela cair, o estrago será grande. E Teresinha volta para ela: eu, sendo um vasinho sem valor de barro, eu me comparo a um vaso que se coloca ração para um cachorrinho. E eu te peço, Senhor, que me use como um vasinho de barro, mas não deixe que o cachorrinho me quebre. Bonitinho, hein? Santa Teresinha, ela tem uma fé tão simples, uma fé de criança, mas quando você aprofunda nas leituras de Teresinha, o que ela está nos dizendo? Tudo está indo para um desfecho. Nada nos acontece por acaso. Nós estamos debaixo da providência de Deus, e Ele não falhará. Ele não falhará. Se demorar, espera. Diga para quem está do seu lado: se demorar, espera. Para quem está do outro lado: se demorar, espera. Paciência. Vamos aqui, vamos ver se estou pregando para o povo certo, a começar do padre. Quem está precisando de paciência? Quem não? Quem não? E o que é paciência? É a arte de esperar. É fácil esperar? Não. O que os santos nos ensinam? Então não fique esperando, espere em Deus. Como é a paciência para nós cristãos? Esperar em Deus. E a pergunta é: por que você vai esperar em Deus? Porque o que eu estou vivendo tende para um desfecho, e Deus não falhará. Deus não falhará. Por isso, paciência. A hora de Deus vai chegar. Você sabe, meus irmãos, duas coisas que nós usamos muito, que Deus não tem? Você sabe? Eu já falei isso aqui. Quais são as duas coisas que nós mais usamos e que Deus não tem?
Guarde no seu coração: Deus não tem relógio e Deus não tem calendário. E nós vivemos com o olho no calendário e no relógio. O que significa dizer que Deus não tem relógio e calendário? Deus não age pelo horário e nem pelo nosso tempo. Deus tem a hora dele, que se chama o tempo do Kairos. É o tempo da graça. Como que se chama o tempo do relógio? Isso, cronológico. Tempo cronológico. Certamente muitos aqui sabem, mas de onde que vem essa palavra? Cronológico. Vem da mitologia grega, do deus Cronos. É um conto dos gregos. E o que era o deus Cronos? Era um deus que engravidava várias mulheres, porque para ele viver, ele tinha que comer o quê? Os filhos delas. Então ele engravidava várias mulheres, a mulher dava neném, ele ia e comia o neném. O que o tempo faz conosco? Nos devora. Um dia a mais de vida é um dia a menos de vida. Quanto mais a gente vive, menos o nosso corpo oferece. Concordam? Olha a energia de uma criança de 5 anos. Ela acorda às 6 horas da manhã, ela vai brincar até 9 horas da noite e ela chora porque tem que dormir. Estou pegando eu. Você faz uma caminhada de meia hora, corre 15 minutos, está morto, meu filho. E o menino está, vamos. Pega a energia de um jovem de 18 anos, cheio de energia. Pega uma senhora de 70 anos, um homem de 90 anos. Quanto mais tempo a gente vive, menos o corpo vai oferecer. É o tempo cronológico. Só para nós aqui, viu? Só para nós aqui. A pessoa que não entra no tempo de Deus, ela caminha para o caos. Ela não aceita a terceira idade. Eu estou falando que está cheio de gente me procurando, com depressão, com vazio interior, porque está perdendo a força física. Eu atendi um senhor, carequinha, mais velho, barriguinha, com a mão trêmula e revoltado. Padre, nada melhor que a juventude. Eu falava com ele: nada melhor do que viver o tempo de Deus. Que se você vive só o tempo do relógio, você vai chegar na terceira idade amargurado, não vai gostar da sua autoimagem e vai ficar sonhando quando você tinha 20 anos, 30 anos. E tem gente, me desculpe a franqueza, que não tem o senso do ridículo, que com 70 anos ele quer viver como um menino de 15. Até o jeito que ele veste é um adolescente, porque ele está vivendo o tempo cronológico. Eu fui benzer uma loja aqui na Goiás. A hora que eu estou na porta da loja, o cara foi buscar o carro para me pegar. Tinha um ponto de ônibus com 2 moças saindo da escola. Aí passou um carro, um carrão com um senhor, bem senhor. É o velho da lancha, né? Aí o sinal fechou, ele parou perto do ponto de ônibus. Aí o velho, olha outra coisa, gente, cabelo branco não quer dizer sabedoria. Tem muita gente com cabelo branco e é safado. A santidade e depende da cor do cabelo. Paulo já dizia para Timóteo: ninguém te julgue pela tua pouca idade, mas mostre pela tua retidão a santidade, o que Deus faz na tua vida. Então, meu filho, santidade não rima com idade, não. Carlos Acutis é santo. Aí o velho parou o carro, eu esperando o meu carro. O que o velho grita para as moças? E aí, gostosas? Eu olhei e falei: mas que é isso? E as 2 moças falaram: você não se enxerga não? Ele foi e arrancou o carro. A gente ri, porque aí, mas o que eu vi naquele senhor?
ele está vivendo o tempo cronológico. Ele sabe que o tempo está lutando contra ele. O que Terezinha me ensina? Saia deste tempo do relógio e vai para o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, que não tem relógio e nem calendário, ele não falha. Espera em Deus, porque a hora de Deus vai chegar na tua vida, o momento de Deus vai chegar na sua vida, a graça de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Amém. Deus não falhou com ninguém, não vai falhar com você. Então nele nós podemos esperar, pois ele virá, com certeza não tardará. Fala quem está do seu lado, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. A palavra diz: ele virá e com certeza não tardará. Quem não é correto vai morrer. Essa morte aqui não é a primeira morte, não, é a segunda. A primeira, meu filho, ninguém escapa, mas a segunda é tenebrosa. Ai, se nós morrermos depois da morte. Quem fala isso? Eu esqueci o nome do santo, aquele que eu faço programa no Evangelizar. Não. Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer: ai daquele que morrer depois da morte. Que depois da morte nós queremos viver vida eterna. Quem não é correto vai morrer após a morte física, mas o justo viverá por sua fé. Repita: o justo viverá. Quem aqui tem fé? Eu estou pensando em inventar uma coisa que eu vou ficar rico. Não é que eu estou querendo ficar rico não, mas eu vou ficar. Vamos levantar o Luz e Vida em pouco tempo. Sabe o que eu vou inventar? Fedômetro. Eles já inventaram o termômetro. Eu vou inventar o fedômetro, para ver o tamanho da fé. É possível inventar um fedômetro? Não. Então a pergunta é, meus irmãos, eu perguntei: quem aí tem fé? Você levantou a mão. E a minha pergunta é: quem sabe o tamanho da sua fé? Quem sabe? Você e Deus. Ninguém sabe o tamanho da sua fé. Deus sabe. E você sabe. Se a sua fé está crescendo, está diminuindo. Se você está recebendo ou se você está perdendo. Se você caminha pela fé ou se você caminha apenas pela evidência. Há uma oração eucarística muito bonita que o padre reza, que vai dizer na hora dos mortos, memória dos mortos. O padre diz assim, não é a oração de hoje, vai dizer assim: Senhor,